E aí, estão mais aliviados e decididos do que fazer agora? A gente sabe que essa decisão ela é um pouquinho mais difícil, mas com a ajuda certa a gente consegue realinhar os nossos pensamentos, as nossas ideias e as nossas emoções. Eu mesmo já quis ser um médico veterinário, um engenheiro e um biólogo, e hoje curso Relações Públicas na comunicação, que é totalmente diferente de muitas coisas que eu queria ser antes. Olha, Otávio, é bem isso. Eu já quis ser advogada, já quis ser arquiteta, já quis cursar Relações Internacionais, e aí, no fim das contas, eu fui para a área da comunicação, né? Fiz uma formação prévia em publicidade, depois optei pelo curso de Relações Públicas, hoje tenho uma empresa de comunicação e eventos, é essa loucura mesmo. Por isso, eu quero saber como é que está o processo de vocês. Então, comentem aqui no chat quais são os cursos que vocês estão em dúvida, se vocês já escolheram, se estão em dúvida entre quais, comentem aí para a gente conhecer um pouquinho mais esse processo de vocês. E, né, é natural, gente. Depois que eu fiz o processo seletivo, que eu entrei na Unicinos, só foi, acontece. E por isso eu quero lembrar que as inscrições estão abertas e são gratuitas. Então, assim que tiver um tempinho, acessa o banner abaixo e se inscreve. Gente, outra coisa que mexe com todo aluno de ensino médio e também adultos, né, é o famoso ITMI Enem, né? Eu acho que é impossível tu chegar no dia da prova e não te dar um friozinho na barriga, né, Gi? Nossa. E é por isso que a gente agora no próximo bloco vai falar dessas dificuldades, a gente vai dar umas dicas para vocês sobre a prova para vocês conseguirem detonarem e arrasarem a prova. Muito isso, Otávio. E já que tu falou de redação, tu acha que é possível a nota 1000, a famosa nota 1000? Olha, eu não tirei essa nota, né? Não tirei esse notão, mas eu acredito que seja possível sim. Mas eu não tirei essa nota, mas acho que sim. Olha, eu vou confessar que eu também não tirei, mas eu fui bem. Eu fui bem, mas não tirei nota 1000. Então, aproveito aí para contar que a nossa próxima atividade vai falar sobre os mitos e verdades da redação. Então, se vocês têm alguma dúvida, esse é o momento de esclarecer. Pega o papel, pega a caneta e anota tudinho. Gi, e falando em Enem, de repente vocês aí de casa vão dizer, eu manjo de linguagens, tá tudo bem, mas eu tenho um problema com números. Eu também tenho bastante problema com números, mas para vocês enfrentarem os temidos números, além da atividade de redação, a gente também vai ter uma atividade com o professor Gustavo Reis, que é bacharel em ciência da computação e mestre em design, e ele também é responsável pela comunidade Estude Matemática. Ele vai mostrar que a prova de matemática do Enem é muito mais interpretação de texto do que conhecimento em fórmulas, então não perde. E não saiam daí que daqui a pouquinho tem uma atividade incrível com o professor Nosley. Não perde. Bora aprender a fazer uma redação nota 1000? Bora! Oi, gente, tudo bom? Então, estamos aqui, eu, Marta, minha colega Márcia, minha colega Sabrina, e nós temos para vocês algumas dicas bem legais para vocês se darem bem na redação do Enem. Tá? Quem somos nós três na fila do pão? Tá? Nós, além dos óculos que vocês estão vendo, nós temos mais coisas em comum, tá? Além de usarmos óculos. Tá? Bem, nós somos professoras da Unicinos, nós somos do curso de letras e trabalhamos principalmente com leitura e produção de textos. Tá? Eu e a Márcia trabalhamos com atividades acadêmicas dos alunos que estão chegando na universidade, tá? Alunos de primeiro semestre. Vocês daqui a pouco. A Sabrina também trabalha com esse pessoal, mas ela também realiza um trabalho muito importante como professora do ensino médio, especialmente nos terceiros anos. Então, ela trabalha também ajudando, contribuindo com a preparação do pessoal que vai prestar o Enem, que vai prestar o vestibular e que vai ser nosso aluno depois. Ok, então a gente vai conversar com vocês hoje sobre mitos que envolvem a produção da redação na prova do Enem. Tá? A gente fez uma seleção assim de mitos, nós chamamos de mitos, tá? Mas vem a ser, muito provavelmente, dúvidas que vocês têm, coisas com as quais vocês se preocupam nesse momento tão importante de preparação para essa prova, não é? Que vai acontecer daqui a alguns meses, né? Que bom que vocês já estão se preparando, que vocês estão interessados, não é?
em se dar bem nessa prova. Bom, então a gente começa com a professora Márcia falando sobre o mito número 1. Quanto mais difícil eu escrever, mais tenho chance de tirar nota 1000. Será? E aí, Márcia? Bom, então é bem importante, né, pensar sobre essa questão da linguagem difícil, digamos assim, né? Será que eu escrevendo de uma forma difícil, trazendo palavras que às vezes eu nem conheço direito, eu tenho chance de tirar uma nota melhor? Não, isso é mito, pessoal. A linguagem que eu tenho que usar na redação, tanto no Enem como nos vestibulares em geral, é uma linguagem, sim, uma linguagem formal, é a norma culta da língua portuguesa, é essa língua portuguesa que vocês aprendem na escola, mas é importante que vocês não pensem assim que usar palavras difíceis, que usar assim, até uma forma mais rebuscada de escrever uma frase, que isso vai ajudar na nota da redação. Não é verdade. Por quê? Porque muitas vezes, inclusive, né, vocês correm o risco, por exemplo, de usar uma palavra que vocês não sabem se realmente quer dizer aquilo que vocês estão colocando ali, né? Uma palavra que vocês já viram, mas talvez não saibam totalmente o sentido, e aquilo pode até causar um desconto da nota porque não ficou adequada aquela palavra naquele momento, tá? Outra coisa, quando a gente usa frases muito longas, muito complicadas, por vezes a gente pode se perder e daí, ao invés de ajudar na nossa escrita, isso vai atrapalhar. Então, qual é a nossa dica para pensar sobre a linguagem, né? Escrever de uma forma correta, né? Isso sim, todas aquelas regrinhas, eu sempre digo para os alunos, aquelas regrinhas que vocês acharam lá nas aulas de português, que vocês acharam não vou usar nunca em lugar nenhum, olha só, vão usar na redação do Enem e dos vestibulares, né? Então, escrever corretamente, sim, mas não exagerar nessa coisa da linguagem rebuscada, né? Melhor usar frases mais curtas do que frases mais longas, melhor usar aquelas palavras que vocês conhecem bem, que vocês sabem bem o significado, e não ficar, né, tentando inventar, enfeitar demais a redação. Então, o melhor é uma redação simples, bem feita, correta, né? Isso certamente vai gerar uma nota melhor do que uma redação com um jeito difícil de escrever, certo? E aí passamos para o nosso próximo mito. E aí, Sabrina, para tirar nota 1000, tem uma receita básica para escrever o texto? Então, pessoal, olha só. A gente sabe aí, né, como professoras no ensino superior e como professora na escola, que às vezes a gente tem uma tentação, né, de, ai, prof, me dá aquela receita, né, me dá aquela dica. Quantas linhas no primeiro parágrafo? Quantas linhas no segundo parágrafo? Como é que eu termino? Mito, pessoal, não tem receita. Não tem essa receita, né, certinha, quadradinha. Tá, mas então não tem nenhuma dica? Tem várias dicas, que são as que a gente vai trazer para vocês, mas não tem uma receita, pessoal. Então, assim, tá, Sabrina, então eu posso escrever de qualquer jeito? Não, porque olha só, lá na proposta do Enem está escrito que o texto é um texto dissertativo argumentativo. De fato, a argumentação não tem uma receita, a gente vai falar de argumentação hoje. Essa dissertação, ela é um tipo textual, então ela pede, sim, que vocês tenham uma tese, que vocês tenham algo que vocês vão... que vocês identifiquem a tese de vocês, né? E que vocês tenham uma intervenção ao final, né? Nesse sentido, por exemplo, durante 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Isso é algo para a gente talvez prestar atenção. Então, digamos que o tema seja os desafios para que os direitos previstos no ECA
seja uma realidade no Brasil? Opa, desafios. Então, eu vou ter que encontrar uma tese, eu vou ter que defender quais são os desafios, trazer, sim, provas, né, que defendam esse meu ponto de vista e uma intervenção. Agora, como fazer isso, pessoal? Não tem número de linhas, não tem a melhor palavra para começar, não tem a melhor palavra para terminar, e sobre isso a gente vai conversar, então, na sequência, né, Marta? Isso aí. Então, gente, argumentação é a palavra-chave, não é? Da redação do Enem. Na verdade, da redação de quase todos os vestibulares que vocês conhecem. Tá? Aí, de repente, alguém fica pensando assim, então, para eu não incorrer em algum erro, é melhor escrever poucas linhas. Até porque lá na redação do Enem se pede um mínimo de 7, 8 linhas, alguma coisa assim. Oi? Não, gente, isso é mito, tá? O que acontece? Tá? Não caia na armadilha de escrever uma redação em que vocês têm que defender uma tese, não é? Um textinho de 8 a 10 linhas. Que tese que vocês defendem em tão poucas linhas? Não dá, não é? O texto não vai ficar legal. Vocês vão ficar devendo argumentação, vocês vão ficar devendo suporte para a tese de vocês, tá? Então, bem arriscado redigir um texto com uma extensão muito enxuta, tá? Procurem respeitar o mínimo exigido na redação, considerando, por exemplo, 30 linhas, tá? 25 linhas, tá? Se a redação tem o mínimo de 8 linhas, como é o caso do Enem, não é? 8 linhas é muito pouco, então pensem num mínimo um pouquinho mais extenso, tá? Vamos fazer lá umas 25 linhas. Ali vocês conseguem desenvolver um posicionamento, vocês conseguem defender as suas ideias, tá? O número de linhas da redação tem que ser respeitado, tá? O número máximo exigido no Enem é 30, tá? Como em boa parte dos vestibulares por aí também, né? E aqui também, gente, acho que já ficou bem claro na resposta das duas colegas antes, não é? Que não tem uma receita, tá? O mais importante aí, em relação ao número de linhas, não é? É que a tese seja apresentada, defendida e que sejam propostas as intervenções, não é? Para os argumentos que vocês apresentarem, tá? Então, escrever pouquinho, quando a gente escreve muito pouquinho, a gente corre o risco até de não ser aprovado, tá? A gente precisa defender um posicionamento na redação do Enem, não é? E apresentar proposta de intervenção, que é o que normalmente a estrutura lá do enunciado da redação do Enem solicita do aluno, tá? E aí? E o tema, gente? É preciso estar atento aos temas atuais e às discussões presentes na mídia para se dar bem na redação. Opa, é verdade isso, Márcia? Sim, é verdade, exatamente isso. Quanto mais atentos nós estivermos àquilo que está acontecendo no mundo, no Brasil, na cidade, no estado, neste momento, né? Neste momento, assim, claro, durante este semestre, este ano, né? Melhor nós vamos estar preparados para a redação do Enem e dos vestibulares, porque justamente os temas que são pensados são sempre temas da atualidade. Então, como é que a gente se prepara para a prova da redação? A prova da redação, diferentemente das outras provas do Enem, ela não tem um conteúdo, né? Um conteúdo assim, tem que estudar, em matemática tem que estudar todas essas questões aqui. Na redação, nós não temos esse conteúdo para estudar, mas nós temos, sim, uma forma de nos prepararmos para a redação, que é justamente observando aquilo que está acontecendo. Então, quem está se preparando para a redação tem que ler jornal, tem que ouvir, né, no noticiário, na TV, no rádio, tem que estar atento. Hoje na internet, claro, todo mundo está muito situado, né? Mas estar atentos àquilo que está acontecendo
agora, né? Agora no sentido, não é hoje, não é nesse momento, né? Mas o agora, assim, um pouco mais estendido. Então, é muito importante. É importante observar, olha, está acontecendo isso aqui. Esse ano aí nós temos toda essa questão da pandemia, os reflexos da pandemia na educação, os reflexos da pandemia na questão econômica. Então, a questão própria da ciência, as vacinas, tudo isso é muito possível de estar numa redação. Quer dizer, vocês podem ser solicitados a pensar sobre este momento, que é bem crucial e que todo mundo está envolvido, né? Talvez seja um tema que esteja aí bastante nas redações, porque é um tema do momento e porque todo mundo, de alguma maneira, está envolvido nisso, né? Então, para se preparar efetivamente para o tema da redação, que é algo sobre, é uma questão sobre a qual a gente não tem como adivinhar, né? Só se nós tivéssemos aí uma bola de cristal para adivinhar o tema, mas ficar atento. Olha, isso está acontecendo, talvez tenha um reflexo lá na redação. Vários temas do momento. A Sabrina falou dos 30 anos do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vejam, essas questões que estão na mídia, que estão circulando, é muito difícil que uma redação fuja totalmente destes temas, né? A redação normalmente está bastante atrelada àqueles temas que estão acontecendo ou que aconteceram há 2, 3 meses atrás. Então, fiquem muito atentos para estes temas, né? E procurem se informar e procurem ter opinião sobre isso. Procurem achar essa perspectiva de refletir sobre os temas, construir uma opinião efetiva de vocês sobre estes temas. Eu acho que isso é muito importante, tá? Próximo mito, Marta. O próximo mito é o seguinte: será que é um mito? É importante fazer um projeto de texto antes de escrever a redação. Olha, eu acho que isso não é um mito, não, hein? O que a Sabrina acha? Então, pessoal, olha só, super importante, é verdade, fazer um bom projeto de texto. O que a nossa experiência, né, como leitoras aí de texto, né, tanto no Enem como no vestibular, tem nos mostrado? Que, por vezes, os alunos começam escrevendo algo e terminam escrevendo outra coisa. Sério, Sabrina, não posso acreditar. Sim, é o que a gente encontra bastante nas produções textuais. Então, qual é a nossa dica? E aqui eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo pegue aí um lápis, uma caneta, para fazer as suas anotações dessa dica que a gente vai dar agora. A forma como a gente lê um texto, ou seja, a sequência como eu, leitora, vou ler o texto, não é necessariamente a forma como tu vais escrever o texto. Como assim, Sabrina? Que loucura é essa? Olha só, então vamos pensar, tá? Primeiro passo, retomem o tema de redação. Digamos, então, que a gente esteja falando, né, do tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Transforma esse texto numa pergunta, né? Qual o problema da manipulação? Ou qual o desafio da manipulação? Como que acontece a manipulação? Por que transformar numa pergunta? Porque toda argumentação parte de uma problematização. Então, no teu projeto de texto, transforma numa pergunta. E, por vezes, no Enem, é mais fácil transformar essa pergunta no sentido de encontrar um problema, porque você tem que fazer uma intervenção no final. Tá? É o mais fácil, mas não há necessidade. Se você quiser não ver um problema no sentido de algo negativo, não tem problema, né? Mas então, digamos que eu pense, né? Como que ocorre a manipulação? Daí você vai responder. A resposta é a sua tese. É o que tu vais defender. Anota a tese. Segundo passo. Como é que agora eu vou provar isso para o leitor? Como assim, Sabrina? Tá, vamos pensar então, né? Digamos que a proposta seja sobre o ECA, como a Márcia falou.
Quais os desafios? E eu digo, olha, um dos desafios para que o ECA de fato seja vivenciado é que criança não deve estar trabalhando, criança deve estar na escola. Como é que eu vou provar isso? Que criança deve estar na escola? Não sei? Bom, então eu não posso defender isso. Olha só, gente, isso é uma dica que parece simples e é super importante. Né? Eu vejo os alunos do ensino médio dizendo, mas, prof, é a minha opinião. Eu digo, que bom que é a tua opinião. Mas como é que tu prova isso para o teu leitor? Porque quando a gente está escrevendo uma argumentação, a gente não está escrevendo para a gente, mas para o leitor. E com isso, não quer dizer que você tenha que fazer com que o leitor acredite que você está certo. Não, não é isso. Mas que o seu raciocínio tem fundamento. Então, vamos lá. Fiz a pergunta, transformei o tema numa pergunta, respondi. É a minha tese. Agora, como é que eu vou provar? Tá, Sabrina, quantas provas? A gente sugere pelo menos 2, tá? Porque sempre vai falar em argumentos consistentes. 2 provas. Então, vamos lá. 2 provas, o que né? Depois a Marta vai dar uma outra dica ali de como é que são essas provas. A Marta depois vai falar, vou deixar isso para ela, mas enfim, 2 provas. Bom, se isso é que eu vou defender, se essas são as minhas 2 provas, como que eu vou intervir? Próximo passo. Então, eu tenho 2 provas, tá? Eu preciso, de alguma forma, nessas 2 provas, encontrar algo que permita uma intervenção. Por exemplo, estamos lá fazendo sobre o ECA e eu digo, olha, agora com a nova BNCC está garantido o direito da criança de brincar na escola. E isso é o ECA. Que legal. Tá, mas como é que eu vou intervir? Então, eu posso pôr isso, mas eu preciso pôr algo. Não, mas não é toda criança que está na escola, tem criança que trabalha. Ah, então aqui eu posso fazer uma intervenção. Então, você precisa fazer uma intervenção para cada um dos teus argumentos. O que tem que ter nessa intervenção? Bom, tem que ter quem vai fazer, o agente, o que vai fazer, como vai fazer e para quê? Para quê? Como é que isso vai resolver a tua tese, né? Então, o para é voltar lá para a tua tese. De novo, o que tem que ser feito? Como, quem vai fazer? O que tem que ser feito? Como vai ser feito? E para quê? Né? Então, isso precisa aparecer na tua intervenção. Para os 2 argumentos, Sabrina, para os 2, porque intervenção, pessoal, vale 200 pontos. Tem que ter lá um parágrafo bem bonito, né? E, bom, se essa é a tua tese, se esses são os teus 2 argumentos, se essas são as tuas intervenções, como é que tu vai começar para convencer o leitor disso? Sabrina, então o primeiro parágrafo é a última coisa que eu vou pensar? Sim. Bom, se eu vou defender isso com esses argumentos e essas intervenções, então eu vou começar contextualizando com um filme, com uma canção, vou começar definindo o que é estatuto, falando dos 30 anos, né? Não sei. Uma vez que o projeto está pronto, agora você começa o seu rascunho. Por sinal, mais uma dica aqui que a gente nem tinha combinado, Marta e Márcia. O pessoal costuma perguntar, quando é que eu faço a redação do Enem? Olha só, qual é a dica? Abri o caderno, tá? Vou começar com linguagens, língua portuguesa, que é o que eu mais gosto. Primeiro, dá uma espiada no tema de redação. Senhor, não faço ideia desse tema de redação. Não fica nervoso, vai para a prova de língua portuguesa. Não, li o tema de redação e eu super manjo disso. Faz teu esquema. Vai para a prova de português. Terminou, volta para o teu esquema e vê se ele faz sentido. Né? Sabe que faz sentido esse? Faz sentido. Faz teu rascunho. Vai para a prova das humanas. Faz lá as fáceis, volta, lê teu rascunho. Né? Vou fazer aquilo que a Márcia disse antes. Tudo aquilo que eu estudei na aula de língua portuguesa, vamos ver se está funcionando aqui. Revisa teu rascunho. Volta lá para a prova de linguagem.
volta para o teu rascunho, olha a tua revisão, passa limpo e deixa essa pronta. Então, essa é uma dica que a gente tem. Estou vendo ali, Marta, que a gente tem várias perguntas, eu vou deixar ali para tu olhar, né, e responder para o pessoal, se mais alguém tiver pergunta, que eu acho que as perguntas que estão ali têm a ver com o que tu vais falar, né, Marta? Que é o próximo item, então. Argumento de autoridade, Marta. Garante consistência na defesa do ponto de vista? Eu preciso usar argumento de autoridade? Vamos ver. Pois então, eu estou vendo aqui o pessoal usando um verbo que eu não estou gostando. Não estou gostando disso. Impressionar. Quem vocês querem impressionar, gente? Vocês têm que defender uma ideia. Tá? Defender a sua ideia. Tá? Para responder a pergunta da Sandrine sobre a questão do uso da terceira pessoa, tá? Tu pode usar a terceira pessoa, tu vai te incluir no texto de qualquer maneira, querida. Tá? Por quê? Porque a opinião, o posicionamento é teu, tá? E tu pode usar a primeira pessoa também. O que não é adequado é trocar, de repente, o eu por uma terceira pessoa e, de repente, um nós, tá? Quer dizer, qual é a pessoa que está, nós, ou terceira pessoa, que está conduzindo a tua argumentação, tá? Se é a primeira, se é a terceira, se é a primeira do plural, beleza, qualquer uma pode. O não legal é ficar trocando. Mas a Sabrina tocou num ponto bem importante, tá? E que eu acho que está aparecendo aqui como uma preocupação de vocês, é uma preocupação legítima, tá? Eu brinquei há pouco com a história do impressionar, mas é assim, ó, pensem menos em impressionar, tá? Tem muito material por aí, tá? Disponível na internet, que, na verdade, não é tão interessante assim quanto parece, tá? O uso de citações, alusões históricas, ou de argumentos de autoridade, que são as citações, na verdade, quando tu pega uma autoridade em algum ramo do saber, um autor conhecido, não é? E apresenta no teu texto uma citação dessa pessoa para impressionar. Não vai impressionar. Não vai impressionar. Isso só dá certo se a citação que tu fizeres tiver a ver com a tua tese, tá? E se aquela autoridade lá citada tiver alguma coisa a ver com o tema da redação, tá? Então, não adianta citar um cara, por exemplo, que tem sido muito frequentemente citado, tá? Que é um filósofo, Zygmunt Bauman, se o cara não tem nada a ver com o tema da redação. O que Zygmunt Bauman tem a ver com o ECA? Vamos dizer que o tema fosse o ECA, tá? Ou vamos dizer que fosse, pensem em algum outro tema do Enem, tá? O que o Zygmunt Bauman tem a ver? Ele escreveu livros sobre modernidade líquida, amor líquido, né? Que tem a ver com as relações humanas na nossa sociedade. Só porque ele é um nome de peso, isso vai, na verdade, gente, mais empobrecer a argumentação do que ajudar. Então, não façam isso, citar um nome importante só por citar, tá? Quando eu disse que tem muito material sobre isso por aí, tá? Evitem, tá? Tipo, 10 citações para fazer sua redação bombar. Não vai bombar, não vai bombar, tá? Porque o risco de haver uma incoerência na redação é muito maior, tá? Olha, tá subindo um monte de pergunta aqui, tá? Deixa eu ver, tinha uma outra... Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Sobre essa questão da correção, né? Eu só queria dizer para vocês, quem corrige as redações dos vestibulares, do Enem, são pessoas como nós três aqui, pessoas iguaizinhas a nós. Então, não são, assim, entidades maravilhosas, talvez a gente seja entidades maravilhosas, mas, assim, são professores de língua portuguesa de todo o Brasil que corrigem as redações do Enem. E nas universidades são professores de língua portuguesa da região, da universidade, que corrigem as redações dos vestibulares. Então, tem que desmistificar um pouco, eu acho, essa questão de quem corrige.
Quem corrige somos nós aqui, são pessoas que entendem do assunto, que podem efetivamente estar ali, mas certamente não são assim essas figuras que vocês estão colocando aqui, esses doutores no sentido mais pejorativo, né? Então, eu acho que isso é legal de pensar, assim, a pessoa que vai corrigir a tua redação do Enem, ela é um professor que está capacitado para isso, né? Não é alguém assim sobrenatural, não é alguém que eu tenho que impressionar. Acho que é bem importante pensar sobre isso, né? São pessoas como nós que corrigem redações por aí, só para assim, até para pensar, porque eu conheço vários corretores de redação do Enem e são todas pessoas muito legais. Deixa eu falar um pouquinho aqui de um mito que surgiu aqui agora. Tá? A gente nem tinha isso na nossa lista aqui, mas surgiu aqui por meio de uma colocação aqui da Sara Silva. Tá? Oi, Sara, o seguinte, eu acho que é bem legítima a tua preocupação, mas é um mito isso também, tá? Ela disse que na banca da escola dela, tá? Uma banca provavelmente que corrige as redações que o pessoal da escola dela produz, tá? Eles descontam se a pessoa usa o eu na redação, a primeira pessoa do singular, não é? Meio que proibido, diz ela, independente da situação. Olha, é mito isso, tá? Porque tu pode, sim, desenvolver tua argumentação utilizando primeira pessoa, tá? O que não é legal aí, além daquilo que eu falei antes, né, de ficar trocando um pouco terceira, um pouco primeira do plural, quer dizer, porque isso acaba com a linha discursiva da tua argumentação, tá? Quem é que é a pessoa que conduz a tua argumentação, né? Então, agora, expressões como eu acho que, tá? Só para citar uma, tá? Essas talvez possam ser evitadas porque não denotam segurança, assertividade, muitas vezes, na colocação, na apresentação dos argumentos ou da própria tese. Tá? Ou então um argumento que é muito subjetivo, tá? Tipo, o filho do meu vizinho se envolveu com não sei o que, sabe? Vai fazer um relato assim na redação? Qual é o peso daquele argumento se ele é um caso tão particular, tá? Que só tu conhece? Nesse sentido, a presença da primeira pessoa no texto pode ser evitada. No mais, é mito, tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui, tá? O pessoal falando sobre conectivos, usar conectivos, tá? Tem uma pergunta que subiu ali, que agora eu não vi de quem foi, sobre o uso de conectivo no início do texto. Bom, conectivo, qual é o sentido desse termo? Conectar, tu conecta uma coisa a outra. Então, colocar um conectivo no começo do texto, o que tu está conectando ali? Tá? Conectivos ou conectores são expressões, não é, que servem para relacionar as ideias dentro do texto, tá? Por exemplo, quando a gente conclui um raciocínio, seja dentro de um parágrafo, ou seja no início de uma conclusão, da própria conclusão do texto, um conectivo que indica essa relação de conclusão é o portanto, por isso, né? Não cristalizem isso, assim, tem que usar portanto, tem que usar por isso. Não, existem várias formas da gente marcar uma conclusão, seja no meio, seja dentro de um parágrafo, seja no fim do texto, tá? Mas lembrem sempre, conectivo é aquilo que conecta uma ideia à outra, tá? Então, vai funcionar dessa forma, tá? Que mais? Deixa eu ver se... Marta, não sei se eu posso responder a duas questões que apareceram. Deve. Então, tá. Olha só, pessoal, eu estava lendo ali que o Ronaldo, né, já tinha feito antes uma observação e ele fez de novo. Quando a Márcia fala, Ronaldo, são vários professores pelo Brasil que leem e avaliam as redações, e não necessariamente professores de Brasília, né? Mas vamos pensar em algo que a gente falava antes. Quando a gente escreve um texto que tem um fim argumentativo, a gente não está escrevendo para desabafar, mas para convencer o outro que nosso raciocínio tem fundamento. Como vocês não conhecem esse outro, né? Então, assim, eu não conheço, por exemplo, em quem ele votou, os livros que ele lê, as canções que ele escuta, né? Se ele come carne ou não come. Eu preciso colocar isso em jogo quando eu for fazer o meu esquema.
Tá entendendo? Então, assim, por mais que, né? Eu não concorde. Ok, eu não concordo, mas será que o leitor não pode ter o direito de concordar? Então, como que eu vou construir isso? Então, não é, né, que vocês não possam citar algo, que vocês vão ser penalizados, mas vocês têm que fazer um cálculo que vocês têm um leitor. E esse leitor também tem a sua verdade, também tem as suas convicções. Então, como é que eu vou fazer essa construção, né? Como é que eu vou usar isso? Mas, de fato, quando tu colocas ali dos direitos humanos, isso precisa ser respeitado, né? Isso é independentemente do partido político ou da questão, direitos humanos, que bom que ainda precisamos respeitar, né? E a última dica, antes de passar para a Marta de novo, alguém perguntou antes, eu perdi o nome, se eu posso fazer 2 parágrafos para intervenção. Como nos critérios de avaliação vocês têm ali 200 pontos para compreensão da proposta e 200 pontos para o uso de argumentos, eu preciso desenvolver bem ali no meio, né, do texto, eu preciso trazer uma justificativa bem construída. E depois a intervenção 200 pontos. Então, a nossa sugestão é, ou ao final do 2º parágrafo e do 3º parágrafo, tu podes já encadear a intervenção, ou tu deixas para o último parágrafo para fazer a intervenção, tá? Então, o único receio é, não sei se essa era a tua dúvida, né? Daqui a pouco fazer a justificativa da tua tese um pouco mais sucinta e 2 parágrafos para intervenção, mas daí, em termos de pontuação, talvez isso possa te atrapalhar um pouquinho, tá bom? Marta, para você de novo isso? Sim, a gente está quase no finalzinho aqui, mas eu vi uma pergunta aqui da Jayzoka, tá? Ela pergunta o seguinte, se ela não usar alusões, acho que citações, né, que tu quis dizer, é isso aí, na redação, tu pode perder ponto? Não, querida, tu não vai perder ponto por isso, tá? Se criou toda uma história aí de novo, aquele negócio, né, de impressionar, que uma redação que tem alusões, que tem citações, que tem os argumentos de autoridade, nossa, impressiona, denota, assim, a inteligência, o conhecimento de mundo do produtor, da produtora do texto. Não é bem por aí, tá? Não há necessidade nenhuma de fazer alusão ou de fazer uma citação, tá? Se aquilo não for conveniente ao texto. Tu não vai perder ponto, ninguém vai perder ponto por isso, tá? Deixa eu só registrar ainda aqui, uma ex-aluna nossa, Márcia, Magali Heck, acho que ela foi tua orientanda de TCC, não é? Ela está presente, mandou um recadinho aqui para nós. Oi, Magali, tudo bem? Eu estava na tua banca de TCC. Legal. Bom, eu não sei se a gente já respondeu a todas as questões, não é? Certamente nós não trouxemos todas as questões que envolvem a redação do Enem, tá? Mas, de qualquer forma, nós esperamos, então, ter dado algumas dicas a vocês, né? Sobre como vocês podem se dar bem nesse momento que é tão importante na sua caminhada de estudantes, né? Trouxemos essa ideia dos mitos porque, realmente, né, nós sabemos o quanto esses mitos representam também dúvidas de vocês, não é? E nesse momento, não é, o que a gente menos quer levar para a prova são dúvidas, né? Mas assim, principalmente, gente, tenham confiança naquilo que vocês aprenderam, naquilo que vocês sabem, no seu preparo, nas leituras que vocês fizeram ao longo da vida e acumularam e trouxeram vocês até esse momento de fim de 3º ano, tá? As vivências todas de vocês. Isso é dali que vocês vão tirar a tese e os argumentos, não é? Para defender na redação, tá? Todo o seu aprendizado, todas as leituras, todas as vivências de vocês, tá? É ali que isso vai aparecer, tá? Tomara que vocês se deem bem, pessoal, tá? Não sei se tem mais ainda tempo, também não está subindo mais pergunta. Então, eu acho que a gente pode fechar, tá? Márcia, tem algum recadinho ainda? Para vocês, né? Essas dicas que a gente deu aqui e muitas outras, né, estão
no nosso e-book, né, que está disponibilizado, né, para vocês. Então, aproveitem esse material, tem bastante coisa lá sobre essas questões que a gente está aqui colocando, né? E justamente lá tem toda a nossa experiência de muitos anos trabalhando com redação, com o pessoal do ensino médio e esse pessoal que recém entrou na universidade, né? Uma dica muito importante, pessoal, muito cuidado com aquelas armadilhas, aquilo que a gente vem falando aqui, 10 dicas para não sei o quê, assim, ó, receita, uma redação pronta, como fazer a redação, isso é muito complicado, né? Não existe uma receita, tá? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, mas se eu escrever isso, isso e aquilo, então o corretor vai gostar, né? Eu acho que justamente tem um pouco a ver com essa perspectiva de mitificar um corretor, né? É o que eu digo, os corretores são pessoas que se parecem muito conosco aqui, inclusive nós somos corretoras de redação em uma certa medida, né? Então, é isso, assim, não, esse corretor, né, assim, específico ele não existe, né? São pessoas normais que corrigem redação, eu espero que sejam pelo menos. E assim, o que a gente quer de uma redação? A gente quer uma redação que tenha autoria, em que a gente possa perceber vocês, sujeitos que estão fazendo essa redação, e que tenha criatividade, que tenha elementos até instigantes, diferentes, inusitados, mas nada assim que fuja dos padrões totalmente também, né? Porque a gente tem que seguir um padrão. Então, tem que ser criativo, tem que ser correto no sentido da língua portuguesa, né? E tem que escrever um texto interessante, minimamente interessante. Então, é isso que se espera. Não se espera nenhum texto mágico, né? Assim, com uma formulazinha e está escrito no meu texto, não se espera isso. Então, não sigam o caminho, assim, né, da coisa pronta e fácil. Sim, trabalhoso, a Sabrina falou, tem que fazer o planejamento e depois começar o rascunho, mas é importante porque acho que para todo mundo a redação é um momento muito significativo e que vai fazer justamente vocês alcançarem alguma coisa que é bem importante para todo mundo. Certo? Um abração para todo mundo aí. Mais um recadinho final aqui, subiu uma pergunta que eu achei ainda de relevo, tá? Olha só, a Nicole Ávila, a redação da Unicino, sim, ela é parecida com a do Enem, tá? Ela é parecida, a gente só não nomeia aquela questão da proposta de intervenção, tá? Que é uma coisa muito presente na redação do Enem, mas é um texto, desculpa, é um texto de caráter argumentativo, sim, tá? 30, 35 linhas, tá? Espaço para vocês se expressarem, para vocês sustentarem suas ideias, tá? Vestibular da Unicinos, inclusive, está no ar, tá? Por fim, eu acho que vale ainda dizer assim, não é? Apego à forma, tá? Quantas linhas cada parágrafo, quantas frases cada parágrafo, essas coisas, isso não é o mais importante, porque não tem receita, tá? Outra, aproveitem, gente, todas as oportunidades que vocês têm ainda este ano para realizar essa escrita, tá? Vocês ainda têm aulas remotas, talvez a maioria aí esteja ainda tendo aula remota e não aula presencial, né? Aproveitem as oportunidades de escrita de texto, escrita, reescrita, tá? Vejam onde é que mais aperta o sapato de vocês na hora de escrever, tá? Tentem solucionar essas questõezinhas de linguagem, tá? E pensem sempre, tá? Que não tem uma receita e que vocês precisam se expressar, ler com atenção o tema, se expressar de acordo com o aprendizado de vocês e as vivências que vocês tiveram, leituras que fizeram, que eu já falei antes. Tá? Então, pessoal, um grande abraço, uma excelente prova de Enem para vocês, tá? E aproveitem o nosso e-book, se quiserem, para saber um pouquinho mais dessas coisas que a gente falou aqui, tá? A palavra da Sabrina ainda, para dar um tchau para a galera? Deve ter aluno teu nos assistindo aí. Talvez sim. Então tá, pessoal, como a Marta e a Márcia disseram,
Acreditem aí no potencial de vocês, acreditem naquilo que vocês aprenderam na escola, porque o Enem justamente vai avaliar a caminhada de vocês, né, na escola, que não é só esse ano, é de todos os anos na escola, tá? Confiem nisso, lembrem que não tem receita e bora lá que vai dar tudo certo. Um grande beijo e seguimos aí com outras atividades relacionadas ao Enem. Tchau, tchau.